Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, super bom dia. Oh meu Deus, peraí. Hoje é 7 de junho de 2025. Daqui 10 dias eu vou completar 59 anos. Desferindo essas palavras, minha mente me remete de pronto a uma cena que está gravada em minha memória. Não lembro que ano que era. Que ano que era? Mas dá para eu fazer conta, quer ver? Peraí. Não dá para fazer conta. Não dá. Não dá. Eu lembro de eu estar dentro de um ônibus à noite, quando eu estudava longe de casa. Eu todas as tardes eu ia para a região de Pinheiros, e no final, e por volta das 10h30, 11 horas, eu voltava para casa. Aquele dia eu não sei se eu estava voltando um pouco mais cedo, mas eu me recordo como um filme. Eu sei exatamente onde é que eu estava, dentro do ônibus, no último banco, e eu fiz uma conta: quantos anos eu iria ter no ano 2000, né? E eu lembro que eu fiz essa continha e eu ia ter 35 anos. A juventude prega peça. Eu falei em outros vídeos, né, que a vida prega uma enorme peça na vida do jovem. Parece que tem muito tempo. Então, quando eu fiz aquela conta, parecia que estava longe, né? E agora eu aqui estou, por completar 59 anos. Nossa, como passou rápido. E eu confesso que eu não me imagino. Eu quase morri. Quer dizer, eu morri, não sei por quanto tempo, apaguei, desfaleci e voltei à vida com o coração praticamente parando, com 23 batimentos cardíacos por minuto. 23, e o normal é perto de 100. E eu estava com o coração praticamente parando. Vou mexer um pouquinho aqui, que eu acho que está muito alto. Deixa eu ver aqui. O coração praticamente parando, né? E aí eu tive que ir para o hospital para pôr o tal do marca-passo, né? Tudo improvisado aqui. Vamos pôr mais para cá, aqui. Vamos mudar esse pé. Pronto, aí, pronto. Agora ficou melhor. E eu tive que pôr o tal do marca-passo. Para mim, esse negócio de botar marca-passo, para mim eu morri. Eu morri, deu PT, né? E por uma intervenção do homem, né? A maquininha do marca-passo, eu estou aqui hoje fake. É um comportamento fake. Eu estou parecendo a vocês normal, mas eu não sou mais normal. Eu dependo de uma maquininha, né, para que eu siga funcionando e para que eu não apague de vez, né? E 59 anos. Agora, que horas são agora? Eu acordei hoje, eu não sei. A cabeça às vezes se enche de pensamentos, né? E eu sempre vou escapulindo daqueles pensamentos que me aborrecem, né? Às vezes eu corro que nem uma gazela fugindo do predador, né? E são os pensamentos ruins, aquilo que pode me aborrecer, e eu fugindo, como eu expliquei em outros vídeos, né? Não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. E vou, certo, correndo do predador. E
Daí eu acordei por volta das 4h30 da manhã, muito cedo, e aqui está gostoso. Nesses dias está muito gostoso para se dormir. Frio. Ontem à noite fomos dormir com chuva, né? Friozinho. Então a cama está maravilhosa, está uma delícia. Mas 4h30 da manhã eu fiquei inquieto. Aí eu levantei. E agora são 6:50. E eu aqui sentado, padecendo de inquietude e solidão, pensei, não, vamos falar com o mundo. Vou falar com vocês. Vou falar com quem quiser me ouvir. Né? Olha, mas eu tenho algumas coisas que eu estava por dizer. Né? E uma delas é que a minha abordagem, eu percebo ela de uma forma diferenciada de tudo que você vai ver aí pelo YouTube, né? Eu não tenho carência de ego, tá? Eu só estou aqui me propondo, por conta da minha experiência de quase morte, né? Eu percebi no sentido na busca do sentido existencial, que essa questão é muito complexa, né? Muito complexa, muito difícil, sem que você enverede pelos âmbitos de fé, e fé é acreditar no impossível, isso também é complexo. Sem que você enverede pelo âmbito de fé, você dar sentido a essa nossa existência é muito complexo. Quem envereda por esses caminhos sabe do que eu estou falando, né? É muito complexo. Bom, mas aí quando eu tive essa experiência de quase morte, eu percebi que a qualquer momento eu posso partir. A qualquer momento. Agora, nesse instante, posso... Parece brincadeira porque eu sorri? Não, é verdade. A qualquer instante. Né? Essa experiência que eu passei me deu essa lição. Eu conto ela em outros vídeos. Né? Eu apaguei do nada. Nem percebi. Nem me dei conta que eu ia... E apaguei. E acontecido isso, eu entendi que qual o sentido dessa merda toda, né? Se eu posso partir de forma tão sem sentido, com total ausência de sentido. Tanta luta, tantas orações, tantos rogos lancei a Deus, tantos pedidos, e eu não tenho tantas coisas assim que eu peço a Deus. Eu gostaria, duas coisas que eu gostaria de uma, eu quero muito, é partir deixando a minha esposa e filhas com um chão que elas possam chamar de meu. Uma casa, um lugar para onde as minhas filhas possam retornar sempre. Um lugar onde a minha esposa possa pernoitar em paz. Um local para chamar de meu. Então, isto eu venho já pedindo ao Altíssimo já há mais de 10 anos, 15, 20 anos. Né? E eu falo com o Altíssimo que, Senhor, não é para o meu deleite, não é para o meu prazer. Conquistado isso, pode me levar embora, mas permita que isto ocorra. Então isso para mim é fundamental. Eu gostaria muito, quero muito que isso se concretize antes que eu parta. Eu acho que isso
Isto é é talvez a minha única e verdadeira realização na vida. Muito importante. Não só para mim, mas para minha a família órfã, porque elas não têm ninguém além de mim, né? A minha esposa e as minhas filhas, elas não têm para quem pedir um saco de arroz, né? Então isso para mim é muito importante. E uma outra, eu falei duas, né? Essa é fundamental, que eu já comentei agora. A outra seria, puxa vida, se eu pudesse dar alguma segurança financeira, né? Cara, eu sou filho de pais de família desestruturada. Meu pai se picou, eu me tornei no, num sentido de quando o seu pai se pica, né, e constitui outra família, para outra família, da perspectiva deles, é como se você, filhos da primeira família, é como se vocês fossem filhos da amante. Só incomoda, só enche o saco, né? Eles gostariam de nos apagar da história. Então eu não tive apoio, eu não tive ajuda, né? Eu tive que certo? Meu papel junto à minha família foi de me doar, né? E a minha família, a meu respeito, minha mãe, meus irmãos, me explorar, porque eu servi para trabalhar, para ajudar em casa, né? E tive a simpatia de todos só enquanto eu tinha serventia. Tá? Quando eu casei e quis ter minha própria vida, deixei de contar com o respeito deles. Né? Certo? E então eu não tive eu não tive estrutura para me alicerçar, como eu mencionei no vídeo anterior. Era impossível para mim me lapidar, né, para poder ir além. Né? Então, como meu pai disse, ao se encontrar comigo já nos meus 27 anos, emocionado, chorando, me perdoa, eu jurava que você tinha virado um bandido, não pela sua índole, mas pela situação que eu te deixei. Nunca vão esquecer deste momento. Né? Mas acreditem quem quiser, imagina, pai, eu sempre fui do deixa pra lá, sabe? Porque eu precisava mais da presença do que da discussão, né? E aí eu já era casado, meu pai era praticamente minha única referência de família, né? Então eu não podia jogar pedras nele. Né? Então eu sempre fui do deixa pra lá, esquece, deixa disso. Né? E não deixei de me tornar o filho da amante sem reclamar. Mas eu falei tudo isso para que vocês percebessem que o porquê que eu não conquistei ainda essas questões. Né? Eu trabalhei muito, nunca deixei de trabalhar. Por exemplo, agora eu estou dando um tempinho, né? Acordei muito cedo e eu vou sair por volta das 8 horas. Hoje é sábado. Eu venho trabalhando de domingo a domingo, né? Só não trabalho quando não tenho nada para fazer. Quando eu não consigo imaginar o que eu pudesse fazer para melhorar a minha realidade e da minha família. Aí nesses momentos eu fico sem fazer nada. Né? E em raras ocasiões eu me dou à inércia por muito cansaço e sono. Daí aí não tem como, é físico e aí eu tenho que me entregar. Né? Mas por conta disso, aí hoje eu imagino que eu estou na expectativa de em algum momento me aposentar e de repente, embora seja uma quirela, mas a minha esposa talvez e filhas possam encontrar o saco de arroz que eu mencionei nessa quirela. Então, tudo na mão de Deus. E essa forma da gente falar tudo na mão de Deus é uma forma muito importante, muito importante. Eu quando olha, vejam o seguinte,
Eu trabalhei por 10 anos numa empresa multinacional, né, numa empresa em plena expansão, em pleno crescimento. Então, se contratando, crescendo e contratando, crescendo e contratando novos funcionários, né? Era uma empresa com sede na Inglaterra. Eu não falava inglês. Eu entrei como vendedor. Cheguei a supervisor e 2 cargos de gerência. Sem formação universitária, sem falar inglês e sem apadrinhamento. Estava por conta. Então, ou você luta ou você morre profissionalmente. Então, eu lutava muito para me manter ativo naquela empresa, né? E então vocês imaginem como eu sempre fui guerreiro, né? Sempre. Não tinha tempo ruim para mim, sempre lutando. 2 cargos de gerência, supervisão, né? Líder, numa empresa multinacional, sem falar inglês, por 10 anos. Então, eu sempre fui batalhador. Eu estava contando isso. Então, sempre trabalhei bastante, sempre lutei, mas a realidade é essa que hoje eu só posso contar com essa perspectiva de me aposentar para deixar uma renda para minha família, né? Eu estava contando isso. Então eu estava falando isso porque eu fiz tudo que eu quis, que foi possível, dentro das limitações que a minha realidade me impunha. A falta de estrutura familiar, falta de apoio, falta de condições financeiras, ausência de quem pudesse me aconselhar. Por isso eu entendo que essa minha atitude é importante, né? Alguém que nos dê uma referência, nos dê um norte, que ilustre exemplos, né? E tudo que eu falo não é sabe, de alguém que colheu, que fez a sua colheita em livros, né? Tudo que eu falo foi na prática, foi na vida. Então é a minha verdade, é a verdade que eu fui obrigado a reconhecer em minha realidade, né? Então, sendo que é um relato de uma realidade, né, totalmente embasada na verdade e na transparência, né, e na honestidade, se não fosse para ter esses pilares nessas minhas reflexões frente a vocês, se não fosse para ter esses pilares, eu jamais estaria me propondo essa atitude que não passaria de um imenso ridículo, né? Então eu faço isso por eu perceber que esse nosso país cria muitos órfãos, né? Mesmo que não sejam órfãos de pai e mãe, mas esse país ele cria muitos órfãos de oportunidades, né? Então eu entendo que é muito importante que se estabeleça foco, né? Uma referência, um norte, para que principalmente a juventude possa proceder melhores resultados. E esses melhores resultados, além de fazer do mundo um lugar melhor, além de contribuir para a vida do próximo, né, de outros, acima de tudo, para você mesmo que me ouve, é uma oportunidade de proceder a algumas considerações e assegurar um destino melhor para você mesmo, né? É uma condição mais feliz, tá? Então eu fiz tudo que eu pude, né? Não tenho, como eu mencionei aqui, meu pai, eu fui além das expectativas, né? Do meu pai, por exemplo, que achou que eu teria me perdido, né?
E eu criei uma família, minha filha, né, embora eu não tenha tido estrutura, tudo mais, tudo mais, tudo mais, a minha filha mais velha se formou em odontologia, né? Doutora Laura. Olha o que eu consegui. E Deus quis que eu tivesse, Deus quis, eu conto isso em outros vídeos. Deus quis que eu tivesse outra filha, que me presenteou com uma filha maravilhosa, diferenciada. Ela é diferente. Muito inteligente, uma memória fantástica, né? Já nasceu educada, sabe? É uma menina fantástica. Eu venho me esforçando para assegurar o mínimo necessário, as ferramentas que ela possa precisar para ser alguém na vida. Eu venho me esforçando como sempre me esforcei, sempre, né, para o bem-estar da minha família. Mas eu me preocupo muito com essa pequena, porque eu não sou mais o mesmo, né? Sou fake, eu já morri, estou aqui por causa de uma maquininha, né? E eu sinto muitas vezes que eu não estou bem. Eu tenho problema de pressão alta, né? E muitas vezes eu sinto que pode dar um tchau tiquitita, né? Então eu me preocupo muito com ela. Mas eu estava falando da empresa que eu trabalhei, porque ali eu aprendi uma lição muito grande, né? Como eu estava num ninho de cobras, 10 anos, exercendo cargo de líder, e eu tinha autonomia. Meu chefe não ficava, olha, amanhã você vai fazer isso, não, eles não me davam ordens. Eu procedia às diretrizes, né, os objetivos e as ações do meu departamento, sabe? Eu era foda, né? Então eu decidia o que eu ia fazer na segunda-feira, eu decidia, né, quais seriam as ações. Então eu tive, sem falar inglês, 3 cargos de liderança, supervisor e 2 de gerente, né, por quase 10 anos, em um ninho de cobra, cheio de gente invejosa, né, cheio de gente querendo me derrubar para assumir minha posição, pessoas formadas, pessoas com inglês fluente, e eu ali sem formação universitária. Mas isso daí fazia com que eu ficasse turbinado, eu estava turbinado. E certo dia eu desmaiei, passei mal, me nervoso, né? E a partir daquele dia eu passei a proceder uma nova atitude em minha vida. Eu tomei ciência de que faço, e isso eu faço hoje, eu considero isso para toda a minha vida. Esse preceito comportamental. 2 pontos. Faço tudo o que eu posso. Tudo. Se eu não fiz é porque eu não sabia, que eu não percebi, eu não vi. Tá? Se eu não fiz foi por desinformação. Uma vez entendida essa questão, do resto eu faço tudo o que eu posso, sem medir esforços, sem medir sacrifícios, limitada pela minha capacidade humana, física, né? E uma vez percebido isso, quando não há mais o que possa ser feito, eu jogo a toalha. Tá? Então, gostem ou não, eu fiz o que eu pude e que se lasquem, né? Certo? Não me venha encher o saco, certo? Vá pra merda. Eu fiz tudo o que eu pude, então não me atormente. Isso eu estou pronto para falar para qualquer um. Semana passada eu falei para minha mulher: porra, não me enche o saco, né?
Eu nunca falei isso para ela. Acredita? 30 anos de casado, 35 anos junto, foi a primeira vez na vida que eu falei para ela: não me enche o saco, né? Faço tudo o que eu posso, tá? E jogo a toalha, né? Porque senão a gente entra em parafuso, senão a gente comete o suicídio, senão a gente fica louco, tá? E isso me ajuda muito para que eu mantenha o equilíbrio emocional. E eu recomendo que todos façam isso. Mas eu não fico vendo televisão, eu não fico jogando videogame, eu não fico em bar com amigo, eu não vou jogar bola. Eu estou na cabine de um tanque de guerra, tá? E eu só vou sair dessa merda, dessa cabine, quando a guerra acabar. E como a guerra não vai acabar antes de eu morrer, então eu vou morrer na porra dessa cadeira, desse tanque de guerra. Certo? Mas não vou, porque eu vou seguir focado, eu vou seguir lutando, eu vou seguir fazendo tudo o que eu posso para melhorar a minha realidade e da minha família, né? Ainda que muitas vezes a guerra esteja sendo perdida, vencida por outros, né? Certo? Ainda que a vida às vezes esteja na queda de braço, esteja quase levando o meu braço à bancarrota, né? Mas ainda assim eu vou até o fim, porque para pessoas comprometidas com suas obrigações, é horrível você se dar conta que você perdeu uma oportunidade de melhorar a realidade existencial sua e de sua família, porque você estava brincando com a vida, jogando videogame, tomando cerveja, empurrando as coisas com a barriga e as oportunidades. Isso comigo não acontece. Só se eu não tiver visto, só se não me fosse sabido, né? Eu sou assim. Então, para outros como eu que seguem aí, certo? Sentados, agarrados ao manche do tanque de guerra, certo? Eu recomendo que quando não houver o que possa ser feito, você fique em paz. Senão você vai ficar doente, tá bom? Então eu comentei isso tudo para vocês perceberem que a gente faz o que a gente pode. Agora pela manhã, ainda estamos na manhã, né? São 7h15. Eu vou convidar vocês para um passeiozinho no bosque, né? Uma reflexão que é uma semente que pode nos levar a diversos caminhos. Cá estava eu, nesse silêncio, pensando cá com os meus botões. E pensei eu, uma forma de cegueira, né? A cegueira do eu. Às vezes a felicidade, a satisfação, prestem atenção, né? A felicidade e a satisfação são sentimentos do eu, são expressões de emoções do eu. Satisfação, felicidade e paz, por conta da satisfação e felicidade existencial. Imagine se fôssemos cegos, se nós tivéssemos cegueira total, cegos, e estivéssemos cercados por pessoas que nos amam e com profunda tendência à mentira, né? Vocês vão entender por que nos amam e mentem.
né? Eu tenho um Monza na garagem. Tá aí, quebrado, fodido, né? Aí imagine se você cego, né, falasse para alguém: puxa, o meu sonho é sentar num Chrysler, num, num, num Bentley, e tomado de minha cegueira e cercado por aqueles que me amam, eles iriam me conduzir até, olha, ciclano, o carro dos seus sonhos, aquilo que você ouviu do filme 007. Espera que eu vou pegar um gole d'água. O Bentley. Lavou. O carro dos seus sonhos está aí na porta. E a gente está com a chave. Você vai poder sentar nele. Vem cá, vem cá. Né? Aí me conduzissem e eu sentasse no Bentley, no Monza. Mas me falaram que aquilo é o Bentley. Oh, quanta satisfação, que felicidade o poder que me foi proporcionada e bênção de eu poder estar dentro do Bentley, né? Aí eu moro em um local aonde me contam que aonde eu moro é uma bela de uma casa, num bom bairro. O meu sonho era morar na Granja Julieta, né? Beltrano, nós moramos na Granja Julieta, né? Certo? Olha, numa bela casa, né? Certo? E é nossa. Eles estão pagando aluguel e a gente mora no Campo Limpo, né? Certo? E é nossa. Que satisfação, que alegria, que paz, né? Vocês estão já deu para perceber o que eu quero dizer, né? Por que qual que é? A gente não para, muitos de vocês, e eu ainda estou querendo esmiuçar mais essa fina cortina que nos separa dessa realidade do que nós temos. Por que nós temos que ver a visão, a certeza em relação ao mundo nos faz, dentro do nosso mundo existencial que está dentro da nossa mente, dentro do nosso mundo existencial, faz com que nós tenhamos paz, né? E por que a gente estabelece essa ligação de que aqui dentro só vai ocorrer paz e alegria existencial se aqui dentro tiver uma confirmação de que aqui fora está como aqui dentro gostaria? Vocês estão entendendo? Por exemplo, nós habitamos dentro deste espaço. É nesse espaço que nós vivemos. Dentro deste corpo, dentro desta cabeça, dentro dessa mente. Nós temos necessidades físicas, né? Alimento, climática, né? Frio, nos cobrimos e por aí vai, né? Necessidades físicas. E a necessidade física é igual a todos os seres humanos. A necessidade física. Eu preciso estar bem alimentado, né? Entenda aqui naquela questão do cego, tá? Se imagine totalmente qual que é o
a sua satisfação. Eu sinto que o clima está bom, há um silêncio em volta de mim, eu estou alimentado, eu estou vestido, eu ouço, aí já é o mundo externo, que aqueles que eu tenho apreço estão bem, e isso me conforta, né? Mas isso aí já é o mundo externo, tá? Já é sair do seu domo, né, para uma satisfação externa, de confirmação externa. Mas dentro do seu domo, né, a única necessidade comum a todos é a necessidade existencial física. Para eu estar bem, eu preciso estar alimentado. Meu corpo estando alimentado, eu me sinto bem. Se eu estou agasalhado, se o clima me é agradável, eu me sinto bem. Ou seja, para o seu bem-estar existencial, precisa de tão poucas coisas, pouquíssimas coisas, né? Para o seu bem-estar existencial, você precisa só daquilo que venha suprir as suas necessidades físicas, fisiológicas, né? Certo? Para que você não tenha dor, tudo mais, né? Agora, já que isto é comum a toda a humanidade, por que nós nos tornamos tão dependentes das diversas situações externas para que nós nos sintamos bem? Né? Um outro exemplo da cegueira, vamos supor que você nasceu em uma ilha deserta, você não tem mais ninguém naquela ilha, né? Você não sabe, você não aprendeu matemática, você não aprendeu língua, né? Aí você pouco sabe se expressar, mas a sua necessidade primordial para que você siga naquela ilha vivendo com satisfação vai ser suprir as suas necessidades fisiológicas, né? E, vez ou outra, sentir os prazeres externos, a brisa no rosto, né? Mas nada que dependa de outros. Nada que dependa de outros. Nada que possa vir a depender da ação de outros para que você possa se sentir bem consigo mesmo. A consideração, não sei se vocês já perceberam, né, para onde eu quero apontar, né? A consideração primordial, essencial dessas observações que eu procedi é a gente compreender bem, entender bem. O bom era se ouvir uma grande palestra a respeito, com lucidez, com eloquência, com sensatez, a despeito de o porquê que nós procedemos tanta necessidade, tanta carência, tanta fraqueza, tantos problemas emocionais, existenciais, de autoafirmação, de busca, de procura, a despeito do mundo externo. Se quando nós nascemos, nós viemos habitar, antes desse mundo externo, nós viemos habitar dentro desse corpo, dentro desse domo, e só depois nós percebemos o mundo externo, né? E considerado que precisamos de tão pouco para
para satisfazer, né, o ser que habita esse domo. Por que nós criamos tanta? Nós criamos um universo de loucuras existenciais, de carências externas, para sentirmos uma felicidade, satisfação e paz interna. Se agora há pouco nós consideramos que para se ter isso era necessário tão pouco. Entendeu? Isso não é uma conclusão. Esta consideração é um ponto de partida. Um ponto de partida para se seguir em diversas direções a despeito de considerações, reflexões e conclusões. Né? Então, acredito que se percebeu uma luz de verdade nessa questão. O porquê nos tornamos tão dependentes como drogados, como quem precisa, quem não sobrevive na abstinência do mundo externo. A profunda necessidade de é até difícil, né? Porque é tão profunda a necessidade de aceitação, de autoafirmação, sendo que você nasceu aqui, você precisa de tão poucas coisas para satisfazer o seu eu existencial, né? E você se torna tão dependente, químico, emocional, se torna totalmente. E seguimos sem considerar a loucura. A loucura é um estado de loucura. Seguir por toda a existência querendo conquistar diversas situações, conquistar o respeito, conquistar a admiração, conquistar a aceitação, conquistar tudo do mundo externo. É viver um completo estado de loucura, considerado que, no fim, você vai morrer. Como eu mencionei da minha experiência quase morte, morrer de forma de total ausência de sentido, num acidente, numa doença, na dor, no sofrimento, vai morrer das formas mais diversas e horríveis, né? Não há despedida sem dor, sem choro e tudo mais, né? E não vai levar nada. Tudo que você tanto lutou por conquistar, o respeito, o poder aquisitivo e tudo mais, tudo vai ficar. E tudo passa tão rápido. E ainda assim, numa existência tão breve, seguimos lutando como dependentes químicos. Por isso que eu digo, isso aqui não é uma conclusão, é um ponto de partida. Há muito que se refletir a respeito, há muito que se considerar. Há uma luz de verdade nessas considerações. Pois é, daqui a pouco eu vou sair, isso aqui não é meu ofício, eu não ganho R$1 com isso, é só mesmo com o propósito de quem sabe, alguma coisa desse tempo, dos aprendizados que eu tive ao longo da vida, das minhas reflexões, das minhas lições, daquilo que eu considero como verdade, como eloquência, como sensatez, não possa de repente auxiliar alguém,
a tomar uma decisão mais assertiva. Tudo na mão de Deus. Valeu. Beijo, beijo. Deus abençoe.